Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por essa feliz oportunidade de estar com vocês, meditando na doce e gloriosa palavra de Deus. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 15. Eu estarei lendo os versículos 18 a 20. Diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Fariseu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Jargazeu, e o Jebuseu. Diletos, Deus resolveu criar uma nação, simplesmente. Deus resolveu criar uma nação, não foi por vaidade, não foi por capricho, mas foi propósito. Foi um propósito soberano, porque Deus é dono de todas as coisas, Ele é dono de toda a terra. E por isso Ele escolheu Abraão. Ele tirou um homem na cidade de Ur, dos caldeus, na região da Mesopotâmia. Escolheu, não foi porque Abraão fosse o mais excelente dos homens. Escolheu porque Deus é soberano nas suas atitudes. Então ele resolveu criar uma nação a partir de Abraão. Ele fez promessas e ele indicou a região que ele devia habitar. Na região em que ele devia habitar, já era habitado. Mas ele fez com que Abraão ou a sua descendência habitasse aquela região e formasse ali um país, numa linguagem bem mais simples, e formasse um país. Qual foi o propósito de Deus, então, em fazer Abraão, não foi Moisés. Moisés foi sucessor. Mas fazer de Abraão uma grande nação. Ele queria uma nação para lhe representar, porque o povo havia abandonado o Criador, o povo havia desprezado Deus que nos criou, o dono de todo o universo, de toda a terra. Então, ele criou um povo específico, um povo especial, para lhe transmitir a sua palavra. Ou seja, o propósito de Deus era que as demais nações tomassem conhecimento da existência de Deus, do Deus único, do Deus verdadeiro, porque toda a humanidade havia se corrompido, inclusive na Mesopotâmia, onde todos eram idólatras, era um povo pagão, até mesmo a família de Abraão. O pai de Abraão fabricava ídolos. Mas Deus queria uma nação pura, uma nação que professasse ao Deus único e verdadeiro. Não era deuses, não eram outros deuses, mas o Deus verdadeiro, o Deus único. Ele preparou justamente Abraão para isso. Ele fez promessa para Abraão, fez promessa para Isaac, a mesma promessa, fez promessa para todos os seus descendentes, até que através de Moisés, a terra foi conquistada. Ele fez mais promessa, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações. Ele não queria destruir as nações, ele queria abençoar as nações, conforme ele prometeu. Através de ti serão benditas todas as nações. Mas o homem é tão falho,
O homem falhou, Moisés falhou, Abraão falhou, não cumpriu o propósito, não conquistou a terra que Deus havia prometido. Israel fez negócio, fez acordo com o inimigo. A terra que Deus havia mandado ele ocupar, ele não ocupou, muito pelo contrário, ele fez acordo com o inimigo. E isso fez com que Deus tomasse providência contra Israel. Mas o que eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar, é que a terra que hoje Israel habita foi promessa de Deus. Deus queria uma nação pura, uma nação santa, uma nação que ele utilizasse, pois Israel é a única nação criada diretamente por Deus. Nós sabemos que todas as coisas são criadas mediante decreto de Deus. Pode ser um decreto diretivo, pode ser um decreto permitivo ou permissivo. Então, o decreto de Deus para criar uma nação foi um decreto diretivo, ou seja, veio direto de Deus, não foi uma criação indireta. E quando é narrado aqui no texto a posição exata dessa região aonde Abraão deveria criar uma terra, quando ele diz que ele devia ocupar desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. E depois citou os povos que habitavam ali. Nós chegamos à conclusão que a região aonde deveria ser criada uma nação abrange a Palestina, a Cisjordânia, a Jordânia Ocidental, o sul da Síria, o sul do Líbano, do rio Eufrates, até a região do Mar Morto. Do rio ao mar pertencem a Israel. Ele precisa permanecer lá e vai, no futuro, conquistar as demais regiões que Deus decretou. São decretos de Deus, e os decretos de Deus são irremovíveis. E as decisões tomadas por Deus são inquestionáveis, porque nós estamos lidando com um Deus soberano. Amém? Deus vos abençoe e que a paz soberana do Altíssimo repouse sobre as suas vidas.